Boa tarde a todos. Obrigado pela presença ao vivo e virtual. Vai ser legal a gente falar um pouco sobre essas duas disciplinas que têm tudo a ver com a minha trajetória, tanto profissional quanto de artista visual. E a ideia assim, é o meu ponto de vista sobre como essas duas disciplinas se misturam e se influenciam e trazem benefícios, enfim, para os dois lados. Mas o tempo todo cada um na sua área tenta achar seus próprios espaços e separar as duas, mas na verdade elas são muito íntimas desde o início. Isso a gente vai ver aqui. Se vocês tiverem perguntas, quiserem interferir, o tempo todo a gente está disponível, acho que até para aprofundar um pouco em detalhes que a gente vai falando aqui, né? Então, vamos lá. Falando um pouco assim da minha trajetória, né, tanto profissional quanto de artista visual, praticamente eu sou paulista, mas vim para Joinville para trabalhar na indústria de eletrodomésticos. Depois de fazer a universidade em Curitiba, né, na Universidade Federal do Paraná. E praticamente toda a minha carreira de designer aconteceu aqui na Whirlpool, na indústria de eletrodomésticos. E a partir de 2016, eu e um sócio, a gente montou um escritório de design, que se chama Aeroplano Design. E a gente presta serviços de design de produto. Basicamente é isso, assim, resumindo, né, toda a trajetória minha vem muito do trabalho dentro da indústria de eletrodomésticos. A gente vai falar um pouco também das influências de como se trabalha o design dentro da indústria, enfim, mas tem também o outro lado, que é a influência que as artes visuais acabaram acontecendo na minha trajetória a partir de 2006, quando eu comecei a produzir obras de artes visuais, principalmente de videoarte, fotografia, instalação sonora, objetos, como a gente vai ver, os dois que já estão aqui, para a gente também falar sobre eles, e mais ultimamente colagem digital. Quase todo o trabalho que eu fiz de artes visuais, ele tem muito a ver com o aspecto tecnológico, porque eu praticamente não tenho um ateliê e faço toda a minha produção digital. Às vezes isso parece um pouco estranho, porque estou vendo dois objetos aqui, né, e já fiz exposições só com objetos, mas isso não é uma restrição, na verdade é um modo de preparar, processar a ideia e como ela se produz depois no campo físico. E isso é o que acontece também no design, né? Tem um pensamento antes do próprio projeto, e o próprio projeto também hoje só acontece dentro dos meios virtuais, e só no final é que você visualiza a produção que foi pensada por bastante tempo, né? Então, assim, toda a minha trajetória e todos os trabalhos que eu fiz, eles são todos digitais, ou pelo menos tem uma grande parcela dentro do virtual para depois se concretizar. Isso também me ajuda a pensar as duas coisas, né? O que é a matéria, né, que a gente convive e experimenta, e o pensamento dentro do computador, por exemplo, que é ainda muito desmaterializado, né? Ele dá a impressão de que está pronto, que está desenvolvido, mas na verdade, enquanto não existe a passagem para o material, a não ser no vídeo, mesmo assim também precisa de uma tela, de uma projeção, de um momento para experimentar o vídeo. Fora isso, tudo que está dentro do computador ele não existe até que alguém experimente ele de alguma forma, né? Então, os dois modos de produzir são muito familiares para mim nesse modo de processar, né? De pensar para depois executar.
Então, falando um pouco sobre como essas duas disciplinas se interrelacionam, né? E isso acontece de um modo muito natural, porque o design nasceu dentro de uma escola de arte. O design só existe a partir da Revolução Industrial, porque existe o profissional que vai fazer o projeto para a indústria. E de onde vem esse cara, né? Então nós vamos falar um pouco sobre como é que surgiu a ideia de um cara fazendo os projetos para uma indústria, mas baseado em quê, né? Que tipo de fundamentos ele tem para poder fazer essa leitura dos objetos que vão ser desenvolvidos ou serializados na indústria. Então a gente tem que voltar mesmo no tempo aí para a gente pensar como é que era o contexto do mundo no início do século ou no século XIX. A Revolução Industrial, que é esse fenômeno que praticamente mudou o mundo, né, a partir de 1750, quando aparece a máquina a vapor, e o principal beneficiado disso é a indústria têxtil, com os maquinários de tecer, né? Os teares mecânicos. Uma coisa completamente diferente e nova para a época, porque tem uma aceleração na produção, né? Se a gente pensar que antes disso existia o artesão que fazia todo o processo sozinho, e numa escala muito pequena, né? A escala de produção era individual, e passa a ser, com a mecanização, né? A gente vai ter um outro universo de produção em série. Que altera completamente essa relação entre o cara que produz e o produto. Então, outra consequência muito clara é a padronização. Então, você tem coisas iguais sendo feitas, e isso em nome de uma qualidade de produção, né? Então, eu preciso que as coisas sejam iguais para que elas possam ser produzidas em série. E aí entra a ideia do cara que era o produtor antes da indústria, era o artesão. E fazia isso dentro de uma oficina, com seu conhecimento, enfim. E ele dominava todo o processo, do início até o final. Desde a escolha do material, toda a construção, o modo de pensar sobre o objeto, até o final era domínio dele. Com a indústria, há uma divisão de tarefas e o cara que era o artesão passa a fazer parte só de uma parte do processo. Ele não domina mais o processo, ele é excluído disso e uma parte do processo ele domina, que é praticamente a parte final. Isso tem consequências porque aí começa a separação entre o conhecimento do artesão e o que esse próximo profissional vai ter como base para construir os objetos. Nessa mesma época, tem esse fenômeno aqui que é uma quebra de paradigma tão grande quanto a própria Revolução Industrial. Se a gente pensar que antes do design já teve um cara que pegou o objeto industrializado e escolheu esse objeto e colocou numa exposição, isso é muito visionário e muito revolucionário. Até hoje, isso impacta. E foi o primeiro cara a pensar o objeto industrializado de uma outra forma. Enxergar nele valores que ninguém enxergava, ou não era muito discutido. Então, essa relação entre objeto industrial e arte, ele fez, mas não fez pensando, claro, em design, nem trazendo para a arte a beleza, ou enfim, os valores estéticos do produto industrial. Não. A intenção dela é a outra, a gente vai ver aqui. Ele queria mais negar a arte do que valorizar o produto industrial. Mas ele usou o produto industrial por causa dos princípios que estavam ali embutidos, enfim. Então tem uma relação muito legal que ele começa a fazer muito cedo. E que, a partir daí, é uma discussão quase interminável e a gente ainda continua falando sobre isso.
Um dos pontos importantes, né, da colocação do Duchamp é que ele coloca o espectador como talvez a entidade principal para estabelecer o que é uma obra de arte ou não e para estabelecer como a obra de arte é interpretada. Então, sem a interpretação do espectador, aquilo é só um objeto, né? O fato de ter colocado numa exposição, dado um nome, mudado a posição, invertido e tudo mais, tornou aquilo uma obra de arte. Mas a interferência do espectador sobre aquilo é que faz aquilo realmente ganhar significado. Eu coloquei um outro comentário aqui que ele fez sobre essa obra Roda de Bicicleta, que na verdade também ele não construiu para ser uma obra de arte, ele gostava desses dois objetos, juntou os dois no ateliê dele e ficou mais de um ano no ateliê dele, até que tivesse ido para uma exposição, para uma galeria, sei lá. Então, ele tinha essa relação com esses objetos industrializados, já desde o princípio, muito com esse olhar do espectador mesmo, do cara que olha para o objeto de um jeito mais isento, olhando para o objeto como ele é mesmo, não pensando na função, pensando na utilidade, enfim, praticamente só olhando o objeto isoladamente. Então, essa comparação que ele faz com a fogueira, né, ele gostava de olhar para a roda de bicicleta, naquele objeto ali, como se fosse uma fogueira. E é mesmo essa visão meio hipnótica de você olhar o objeto e quase se absorver por ele, né? E esse olhar é que fez com que ele fosse quase um filósofo, né, das artes visuais, a ponto de discutir esses conceitos num período ainda que isso mal se falava sobre o que é o objeto industrial, né? Qual a importância dele para a sociedade, o quanto ele impactar no dia a dia da sociedade a partir de então, né? A partir dos anos 20 até hoje, né? Um ponto importante é essa história do espectador, né? Que colocar ele como o indivíduo que faz a situação se concretizar como obra de arte. Porém, o que importa aqui é a gente perceber o que é a obra de arte, né? O que é o objeto em si, né? Ele é um aparelho de signos. É o que gera significado. Quando ele fala em máquina de significar, encaixa completamente no que eu faço, mas é uma frase muito poética até para falar sobre objetos, mas que tem um poder muito grande, principalmente hoje a gente olhando essa situação de olhar os objetos como significado, parece uma coisa meio óbvia, porque a gente está muito preso às ideias do marketing, que valoriza muito esse aspecto dos objetos, enfim, toda a parte de mercadologia, né, de marketing, acabou explorando isso muito, muito profundamente. Mas imagina isso muito antes de aparecer a ideia do marketing. Então, essa colocação dele é importantíssima para a gente perceber os componentes que envolvem a construção de um objeto. Essa é uma obra dele, ele continua a partir disso, né, desses pensamentos, né, ele não é só o pai da arte contemporânea, mas principalmente da arte conceitual, né, porque tem um pensamento muito forte em cima de tudo que ele fez. Essa obra, por exemplo, são 2 vidros e um desenho mecânico. Parece um desenho técnico, mas ele é quase abstrato também ao mesmo tempo. Então ele usa um pouco da estética e da linguagem do desenho técnico para construir aquele pseudo-objeto que não diz muito o que é,
e fica preso dentro de 2 lâminas de vidro. E aí tem um modo muito original também de apresentar isso. Ele fica preso na parede, então ele descola novamente do padrão quadro para ser um objeto tridimensional. Só que ele é uma mistura de objeto tridimensional com desenho. Então tem um esforço dele de se desvincular de tudo que era padrão, né? Tudo que era repetição dentro das artes visuais. E os nomes, que muitas vezes eram reflexões, nesse caso aqui era só uma descrição para ajudar, inclusive, a entender, né? Ou então a desentender o objeto, né? 1915, tá? A gente nem começou ainda a história. Ele já provocava um terremoto muito antes da gente saber o que é um produto industrial, como se faz ele hoje, né? Essa é outra obra dele também muito icônica, muito inaugural, né? Desse tipo de manifestação artística, né? Ele chamou de Com Barulho Secreto. Então, as obras dele têm muito esses enigmas, né? Que ele coloca no nome ou que coloca no próprio objeto. E esse nome tem a ver com o fato de que você, puxando esse objeto para um lado para o outro, ele produz um barulho. Então, ele resgatou uma situação que o objeto pode provocar para instalar essa situação como o elemento principal do objeto. Isso é muito novo, né? Porque ele está colocando um conceito que não aparece no objeto, nem é descritivo, mas está lá presente, porque não dá para desvincular esse barulho do próprio objeto. E essa, por exemplo, é uma das mais icônicas, né, as obras dele, Fonte, que não foi aceito no salão, foi encostado, mais tarde ele fez réplicas, enfim, tem uma história bastante original a respeito dela. E eu estou colocando uns textos aqui, dos mais interessantes que eu achei, que é esse texto do Otávio Paz, que é um escritor mexicano, que foi amigo do Duchamp, conviveu com ele bastante tempo, e escreveu um livro chamado O Castelo da Pureza, que é um livro basicamente só falando sobre as obras do Duchamp, toda a carreira dele e a impressão que ele tem sobre a trajetória do Marcel Duchamp. Então é uma visão muito própria, né, de uma pessoa que também produzia, né, dentro das artes, mas literatura, que tinha essa visão do que é o artista e do que é o mercado, enfim, tudo que impactou a carreira de Marcel Duchamp, mas com a vantagem de ter convivido com ele. Ele produziu muito pouco em relação a objetos, mas produziu bastante em relação a pensamento, né? Ele deu algumas entrevistas, escreveu algumas coisas que são fundamentais para entender o trabalho dele, mas o trabalho dele é tão complexo que pouca gente consegue ter conclusões muito claras sobre toda a trajetória, tudo que impactou, enfim. Ele é mais um mito do que um cara muito conhecido e muito conclusiva. A história dele não é tão conclusiva assim, porque tem muitas questões de discussão, enfim. Mas essa é uma fonte bem importante, porque como ele teve essa convivência pessoal, eu acho que isso valida bastante o ponto de vista dele. Não estava interessado em cultuar as máquinas e objetos. Esse é um ponto importante, porque o isolamento que ele fez e a escolha que ele faz dos objetos não é para torná-los algo transcendente. Ele, inclusive, escolhia os objetos pensando nos mais neutros possível, como se fosse possível escolher alguma coisa que fosse neutra, né? Mas a ideia dele era essa, era não ter na escolha ou no próprio objeto algo que fosse
por si só icônico, ou por si só muito significante para que essa ideia de olhar o objeto sem preconceitos acontecesse de forma mais natural. Que é bem difícil, mas ele tinha esse esforço. Subverter o sentido prático, então, realmente esquecer a parte prática do objeto, de por que ele foi criado, ou que função ele tinha, e torná-los antimecanismos, como os jogos de palavra. Sua nova atribuição insólita os nulifica como máquinas. São máquinas que destilam a crítica de si mesmos. Então, eu acho bem interessante essa manipulação que ele tenta fazer da nossa percepção. Basicamente é isso que ele tentava fazer o tempo todo. E isso é muito fundamental para a gente entender o que são os objetos e qual a nossa relação de experiência com eles. A combinação é verbal, plástica e mental. Então ele usava o jogo de palavras, o nome é fundamental para dar o gatilho, né, da interpretação. A questão plástica é impossível retirar, então de alguma forma ele introduzia isso também como algo invertido ou de alguma forma mudado em relação à criação original do objeto. E mental, que é o estímulo principal desse jogo todo, né, de objeto, forma e conteúdo. Ao mesmo tempo, o elemento crítico, ironia, muita ironia. Então tem muita quase desprezos pelo mundo da arte, o contexto em que a arte se encontrava nesse período. Então, ele usava isso também como uma forma muito importante de puxar o tapete mesmo das convenções da época. Então, o processo dele era esse: escolher um objeto manufaturado, a escolha arranca o objeto do seu significado e faz do nome um saco vazio. Eu acho esse conjunto de frases aqui, ele resume praticamente o processo do Duchamp. O nome um saco vazio significa que cabe qualquer coisa lá, você que vai utilizar esse saco para pôr o que quiser lá. Mas precisa desse nome para ostentar ainda mais esse significado que foi tirado do objeto. E a injeção de ironia nega a técnica porque o objeto se converte em uma coisa inútil. Então é um anti-objeto funcional. Mais uma vez, o jogo de palavras destrói, subverte o significado. A escolha do ready-made destrói, subverte a ideia de valor e é um ataque à noção de obra de arte. Então aqui que reside o grande manifesto iconoclasta, né, que se tornou todas as obras que o Marcel Duchamp fez. Fazendo um paralelo, foi mais ou menos nessa época que se iniciou a ideia de uma escola de arte vanguardista, fundada por Walter Gropius, na Alemanha, que se chamou Bauhaus. E a intenção dele era resgatar um pouco da ideia do artesão como o cara que tinha o processo todo nas mãos. E esse cara foi excluído com a Revolução Industrial, a divisão de tarefas e tudo mais. A ideia deles era que novamente eu tivesse o artístico criativo junto com o técnico material juntos. E isso é que foi a importância da escola Bauhaus, né? Resgatar para a indústria aquilo que havia sido excluído no processo. E é claro que essa era uma intenção, tiveram muitos problemas ao longo da história da Bauhaus, enfim, mas essa raiz
de intenção, ela é fundamental para o que a gente hoje chama de o design, que hoje presta esse serviço, né, dentro da cadeia de produção da indústria. E a função dele como esse cara que resgata aquilo que havia sido perdido em relação ao cara que domina o processo todo, né? Tanto a máquina quanto o material, o processo de fazer, enfim, trouxe de volta esse domínio do processo. Se a gente olhar, então, como é que a Bauhaus era constituído, né? Era basicamente uma escola de arquitetura, belas artes e artes aplicadas. Artes aplicadas é o que hoje se transformou em design industrial, design gráfico, enfim. Já existia essa atividade, mas chamada de artes aplicadas. Tudo isso dentro de uma escola faz um cenário muito interessante que não existia na época, né? Ou você tinha a escola de belas artes, ou a escola de artes aplicadas, ou a de arquitetura. Ele juntou tudo isso numa só e promoveu uma metodologia muito interessante e híbrida, né? Com todas essas características que estavam praticamente se dividindo nesse período. Só que acontece que a própria cultura, né, alemã, europeia, e até por uma necessidade de idealizar uma escola, uma metodologia que fosse muito voltada para a indústria, ele se sentiu um pouco na necessidade de fazer essa separação do artista, né, que produzia individualmente, para o cara que tinha um conhecimento técnico maior. E aí prevaleceu muito a racionalidade e a funcionalidade dentro desse processo, justamente para que o design se consolidasse como uma disciplina dentro da indústria. Inclusive essa ideia de forma funcional, né, do cara que vai lá e projeta uma forma que seja funcional, tem muito a ver com a adequação à indústria, né? Eu não posso ter uma forma simplesmente bela, mas que não tenha função. Eu precisava dela funcional para poder fazer parte do universo da indústria. Então isso também ajudou a fazer com que o design se afastasse um pouco desse teor artístico, né, vamos dizer assim, desse teor sensorial, que vai continuar existindo, mas com menos força. E isso leva a uma escola de design muito voltada para a funcionalidade e para a racionalidade. Eu já falei um pouco sobre isso. Então, essa lógica da eficiência e da produtividade, ela permaneceu por muito tempo enraizada à metodologia do design. E no Brasil, não sei por que razão histórica ou não, mas alguns alunos da Bauhaus vieram para o Brasil e ajudaram ou foram professores da faculdade da ESD, né, Escola Superior de Desenho Industrial, a primeira escola de design no Brasil, e que serviu de matriz para todas as outras escolas de design no Brasil. Então, no Brasil, a gente nasceu como escola de design muito enraizada nesse modo de pensar do pensamento alemão, cultura alemã, racional, funcional, em relação à produção de objetos. Eu já li alguns teóricos italianos, enfim, arquitetos, falando justamente disso. Achavam uma pena que o Brasil tivesse sido tão influenciado pela escola alemã, e muito menos pela escola italiana, por exemplo, que é muito mais voltada para o sensorial, para o lado poético da construção de objetos. Isso é bem interessante de a gente pensar, porque o Brasil tem muito mais afinidade cultural com a Itália, por exemplo, do que com a Alemanha. Mas, enfim, uma discussão boa para se fazer, mas uma boa parte da metodologia aplicada nas escolas de design do Brasil estava muito mais enraizada nas metodologias funcionalistas ou racionalistas do que as sensoriais, por exemplo, que marcou bastante o design italiano, por exemplo. Mas isso é só uma constatação, e aí eu não sei como se
como se tornaria isso se fosse se tomasse um outro rumo, não sei, não dá para saber. Né? Bom, então, a partir dos anos 40, 50, o que prevalece no mundo como ideal de uma escola de design é justamente o modelo americano que prevalece, né, o modelo americano muito racionalista em relação à indústria, racionalização do trabalho industrial, fazer mais com menos. Então, essas frases são meio cultuadas dentro da indústria, né? Porque é esse o padrão. Né? Racionalizar o uso do tempo e também das relações humanas. Então, tudo fica muito mais frio, mais segmentado. Lógica mecanicista, típica do Taylorismo e marca da sociedade industrial. O Brasil estava absorvido nisso, o Brasil fazia parte disso, mesmo tendo lados culturais que não se encaixassem muito nisso. Então eu vejo uma certa dificuldade do design brasileiro se prosperar num cenário como esse, muito rígido, muito racional. E o contraponto mais interessante que o design sofreu nesse período todo, a partir também dos anos 50, em relação a essa grandiosidade, né, de produção do design italiano, que acabou virando uma marca identitária do país. Né? E tinha muito a ver com a própria cultura italiana mesmo, né? A cultura mais latina. E eles promoveram algumas mudanças, né? Dentro da racionalidade, mantendo funcionalidade. Eles passaram a adicionar outros valores mais interessantes, né? Os próprios valores subjetivos que estavam muito esquecidos, muito apaziguados, né? Quase não apareciam, passaram a ser um ingrediente fundamental de uma obra de um design italiano. E também, para se adaptar à cultura de produção deles, a ideia de produção em baixa escala. Que também é uma maneira de resgatar a maneira como os artesãos faziam há muitos anos antes. Né? Então, o design italiano também foi muito feliz em trazer de volta essa metodologia artesanal, mas com um super conhecimento de materiais e de tecnologia, aplicado de um modo até inovador em alguns momentos, né? Uso de materiais, uso de processos novos, e trazendo um valor afetivo para a obra, para o objeto, como nenhum outro design tinha feito com tanta intensidade assim. Então, se a gente olhar essa lista de arquitetos, designers, cada um deles produziu centenas de obras icônicas, enfim, é uma escola que realmente influencia o mundo até hoje e praticamente salvou o design. Eu acho daquela chatice que estava muito envolvida com a escola alemã, ou dinamarquesa, enfim, até americana em alguns momentos. Então, essa mescla, né, de um objeto industrial com um objeto artístico, você vê muito claramente no design italiano e não consegue separar isso com muita clareza. Aquele produto do Ettore Sottsass é uma prateleira, mas é muito menos uma prateleira do que uma obra de arte ou uma escultura. Essas luminárias também, elas têm uma riqueza de percepção que são... Sim. Lemos Baldes. Tem uma riqueza de percepção muito bem explorada por eles, mas ao mesmo tempo também tem racionalidade, tem limpeza formal, tem o mínimo possível de elementos. Então,
saber adicionar esses dois mundos, né, o sensorial e o racional, foi muito importante nesse período onde os arquitetos italianos praticamente abriram portas novas para a produção do design. Sem falar dos italianos, mas essa é uma dos exemplos mais legais do design, né? Essa é uma escultura ou é um produto funcional, né? É um espremedor de fruta fundido eu acho que em alumínio fundido. E ele é muito rico em interpretação. A última coisa que você vê ali é uma utilidade para espremer frutas. Esse é um adicional dele, praticamente. Muita gente compra esse objeto para deixar ele como uma escultura, e não como um espremedor de laranja. E eu acho que o Duchamp ia gostar muito de saber que produzimos coisas assim. Aquele objeto lá tem, acho que uns 20 anos, pelo menos. Ele já nem é tão contemporâneo assim, mas eu vi poucas coisas mais disruptivas do que ele. Esse aqui eu fui procurar para ver, falei, deixa eu ver uma coisa mais recente aí que também tem o mesmo caminho, né? Procurando rapidamente, assim, encontrei esse projeto de uma empresa alemã, ganhou um prêmio e tal. Mas tem essa ideia de uma luminária praticamente sensorial, né? Ela é uma luminária que tem funcionalidade, tem várias maneiras de você utilizar ela numa sala, né, de médica ou odontológica, enfim, mas ela é super funcional. Mas, ao mesmo tempo, ela está mais pensando no paciente do que no profissional, que é o motivo de existir dessa sala, né? Essa sala não serve para outra coisa, a não ser para cuidar da vida de alguém. Então, é um projeto que pensou nesse bem-estar, na situação de quem está ali deitado e vai olhar para cima e vai passar uma hora ali sofrendo e tal. Então, é uma maneira de fazer objeto industrial de um modo sensorial, de um modo poético, de um modo não convencional, porque a luz não é a única coisa que é necessária para esse objeto existir, né? Por outro lado, a gente tem o design contemporâneo, que é a ponta do iceberg, né, da sociedade de consumo, da massificação e tudo mais. Então é muito fácil você explorar o design para trazer esses tipos de valores aqui, ó, que é o que o marketing precisa para vender mais, para que você também consuma mais, enfim. O impulso de consumo, ele acontece porque essa atratividade ela é extrapolada de uma maneira tão exagerada e tão sem propósito, a não ser o propósito de fazer você se interessar pelo objeto e levar ele para casa como se fosse algo que vai te sustentar na vida, te protegendo, te dando poder, te dando visibilidade, enfim, todos esses valores que o mundo contemporâneo nos cobra o tempo todo. Mas as pessoas não têm tanta racionalidade sobre o que estão fazendo e sobre a escolha que fizeram. Ninguém compra esse carro para ir de um lugar para outro. Compra para ter o carro, para ter o carro. Isso acontece com todos os objetos que a gente consome ultimamente. E o papel do design está aí, ó, né? Vamos aumentar o valor de atratividade desse produto para que ele funcione bem no mercado, e depois venha outro, depois venha outro, depois venha outro. Pensando em como
como se faz o design, né? Como é que se dá a construção de um objeto, né? Como é que se pensa a construção de uma forma. Não tem como fugir da matemática e da geometria, né? Porque é preciso conhecer essas duas ferramentas tão bem a ponto de você ver a beleza nessa racionalidade, né? Eu estou falando de geometria e de matemática, são disciplinas totalmente racionais, mas essa curva, combinada dessa forma, dentro desse triângulo, isso é poético, isso não é só matemática. Tem uma beleza aí. E é isso que o designer precisa perceber, né? Como é que eu construo, como é que eu resgato os valores sutis da construção da forma, tendo domínio sobre isso, né? Eu preciso dominar isso. Podia desenhar um objeto desse com 3 pontas, simplesmente fazendo 3 bicos, um para lá, outro para cá, acabou. Mas essa forma construtiva, dinâmica, cheia de curvas, ela tem uma ancestralidade, eu acho, tão interessante quanto aquela de ficar olhando para a fogueira. Você meio que se hipnotiza olhando para uma forma que seja equilibrada, bem dimensionada, enfim, que tem dimensões dentro dela mesma. Outra disciplina bastante usada no design é a biônica, que é a aplicação do conhecimento da biologia e da natureza, como referência para soluções técnicas, soluções de engenharia, enfim. Isso também é uma maneira muito importante de você adquirir conhecimento na própria construção da natureza, né? As coisas já estão bem resolvidas a ponto de você aprender com a natureza como se constrói sistemas, conjunções de coisas para uma determinada função, enfim. Quanto mais você se aplica a esse olhar ao entorno, mais você encontra soluções disponíveis para serem aplicadas novamente. Então, o resultado disso é quando você vê coisas desse tipo, assim, que são, por exemplo, essa é uma peça totalmente geométrica, mas construída de uma forma orgânica. Não só porque está em volta de uma árvore, porque precisava ter um pouco de organicidade para fazer sentido junto com essa árvore. Mas é geometria pura. Esse é um bom resultado da troca, né, de informação que você recebe de um lado e de outro e equilibra isso de acordo com a aplicação que aquele projeto vai ter. Voltando um pouco no processo histórico, né? Ficou bem escuro aí agora. Conseguem ler? De novo, olhando para as interferências, né, entre arte e design. O que aconteceu nos anos 50, né, foi que um grupo de artistas, né, passou a utilizar a linguagem da comunicação de massa, principalmente nos Estados Unidos, não é à toa que isso aconteceu nos Estados Unidos, utilizando essa cultura de massa, né, a cultura industrializada, para dentro da arte, usando a linguagem do mercado, a linguagem do marketing, para dentro da arte. Então, é o contrário do que a gente viu anteriormente, né? Esse grupo de artistas, né, Andy Warhol, entre outros, passou a produzir olhando para a sociedade de consumo, né? A criação deles tinha como matéria-prima a sociedade de consumo.
E aconteceu o inverso também, né? A produção deles passou a ser referência também para o design gráfico. Então, vai e volta, né, essas influências, né? Até hoje, você vê aplicações gráficas muito próximas dessas experimentações de serigrafia ou de colagem, enfim, feitas por esses artistas dos anos 50. E eles extrapolavam, né, a visão do mundo do consumo mais como resultado visual do que a discussão filosófica, por exemplo, que o Duchamp fazia. Então, eles não tinham nenhuma intenção de ser iconoclastas, nem criticar muito a sociedade de consumo, mas utilizar ela como matéria-prima do seu trabalho. Então, aqui ele coloca bem claramente que a pop art, apesar de ter feito muito em relação a trazer o mundo do consumo para dentro da arte, parava aí, era só essa intenção mesmo, não tinha nada além disso. E nunca foi negação nem sacrilégio. Estou falando da pop art. Nem por isso deixava de ser interessante e, ao mesmo tempo, se a gente olhar para essa produção, a gente consegue ser crítico em relação à sociedade de consumo e a olhar para ela desse modo mais crítico. Mas nunca foi a intenção desses artistas fazer esse contraponto, né? Trazendo um pouco para o Brasil, né, eu peguei alguns, acho que 2 ou 3 exemplos de artistas brasileiros que fazem essa intersecção, que utilizam essa linguagem, né, do produto industrializado para dentro das artes visuais. Nelson Lerner, ele, desde muito cedo, ele faz essa coleção, né, de impressos, adesivos, coisas triviais da sociedade de consumo, mas que encena colagens aparentemente inocentes, mas que são muito provocadoras. A gente vai ver algumas delas. Então, o que ele faz, a colagem dele é um pouco subversiva por causa disso. Ele usa o significado, mas de modo invertido, justamente para causar impacto. Mas nunca deixando de ser infantil, banal e quase descartável. Porque os elementos que ele utiliza são esses, né? Mas ele bifurca a carga semântica. Ele fecunda com enigmas cada imagem trazida. Justamente pelo susto que ele causa na troca do óbvio pelo inusitado. Atitude ácida, irônica, corrosiva em relação ao vil metal, enfim, em relação ao objeto banal, né, de consumo. Não faz com que ele se afaste ou deixe de desenvolver atitudes até afetivas em relação a isso. Então você nunca sabe se é uma crítica ou se é um elogio aquele grupo de coisas que ele associa de uma forma tão original. Tem um toque muito grande não só de ironia, mas de infantilidade também. E isso me lembra um pouco a nossa relação com os objetos, né? A nossa afetividade em relação aos objetos, né? Ele sempre mostra os objetos em grupos, formando quase uma entidade afetiva, assim, né? Você vê ali, tem santos, tem objetos de religiosos, tem objetos tem super-heróis, tem uma mistura grande de ícones sociais.
mas que ele coloca junto de uma forma quase brincalhona, mas se você olhar com detalhe, aquilo é meio assustador até. É incrível como isso pode ser assustador se você olhar no detalhe do que tem ali, né? O espanto e o fascínio pelas coisas levaram-no desde muito tempo a colecioná-las. Consciente de que cada coisa, por simples que seja, pertence a uma cadeia, a um jogo, relacionadas a um conjunto de regras, definem vencedores e perdedores. Passou a estudá-las para então subvertê-las. Examina-as como expressão das intrincadas relações interpessoais, através de combinações e transgressões insuspeitáveis. Esse mapa mundi, né, que é uma clara alusão à globalização, mas ao consumo também, né? Então, os espaços geográficos não têm características individualizadas, elas são reconhecidas por nós muito facilmente, porque superficialmente o Mickey está lá na Austrália, também está na Europa, na Ásia, enfim, o mundo inteiro conhece esse ícone gráfico. E isso causa um pouco de espanto, porque a gente sabe que o mundo não é assim, né? O mundo não é essa... Olhando no detalhe, o mundo é muito diferenciado em suas regiões, em suas culturas e tudo mais. Porém, tem uma relação muito íntima com esse consumo massificado, que torna tudo igual, tudo muito raso, muito simplista. Está claro isso, sim, né? O quanto tem de massificação e, ao mesmo tempo, coisas escondidas ali que fazem diferenciação cultural e que não aparecem mais, né? Porque estão cobertas pela massificação. Né? Valtércio Caldas é outro artista que também me influenciou, principalmente esse livro, que é uma obra, né, é um compilado de fotografias de objetos. Ele chama de versão impressa de objetos que passeiam pelos campos do sentido. Ele chama também de tratado de faíscas, convite ao raciocínio. E aí no prólogo ele diz que suas dúvidas jamais serão esclarecidas, porque na verdade o que ele quer é causar dúvida e não dar respostas. É um modo muito interessante dele construir objetos ou selecionar objetos, fazer fotos deles, e essas fotos fazem parte do livro e junto com essas fotos ele coloca alguns enunciados, assim, um nome e uma breve descrição, alguma coisa que mais ajuda a confundir do que a esclarecer do que se trata a situação toda. Então é tudo enigma, é tudo dúvida causada não só pela imagem, mas pelas atribuições que ele coloca para essas imagens. Então, é um livro bem difícil, porque você não chega a conclusão nenhuma, não tem um conteúdo muito prático. Mas essa é a intenção que me chocou. Assim, né? Putz, como é que o cara faz um livro com tamanha ousadia? Né? De não ser nada, a não ser alguma coisa que te questiona o tempo inteiro. A imagem te questiona, o texto te questiona, o prefácio te questiona mais ainda. Então a obra toda é um fazer você olhar para o universo de outro jeito. Mas é bem difícil porque a expectativa que se tem quando pega um livro para ler é que você adquira algum conhecimento e não fique incomodado com ele, né? Ele te incomoda em vez de te acrescentar alguma informação. Outro cara fundamental também, assim, nesse uso de objetos, né, nesse uso das coisas do cotidiano para construir as obras, é o Cildo Meirelles.
E essa eu acho uma das obras mais interessantes dele. Assim, o Babel, acho que vocês já devem ter visto já fotos, ou pelo menos... Tem um link aqui, mas... da construção dele no Tate Modern. Então, meio que um making-off da construção disso e tal. São 400 rádios, né, os mais antigos até os mais novos, e todos eles ligados numa tonalidade assim baixa, mas o suficiente para criar aquela confusão de palavras assim. E um veículo de comunicação servindo como ícone de uma comunicação caótica, né? De uma comunicação que não se estabelece pela quantidade de informação que você não consegue absorver, né? Bom, então, como é que eu, né, assim, individualmente, né, como artista visual, acabei utilizando toda essa informação, influenciado por toda essa informação, e como é que eu fui utilizar isso, né, no dia a dia de produção de artes visuais, né? Bem quando eu comecei, eu já tinha essa ideia do uso do objeto, mais do que falar da natureza, ou das pessoas, ou de mim propriamente, mas meu foco sempre foi o objeto. E eu nem tinha muita percepção disso, levou um tempo para mim entender isso. Mas essa é uma das primeiras fotografias que eu fiz, e tem essa ideia de persuasão da imagem, né? A imagem de algo banal se transformar numa outra coisa pelo nome. Ou o nome também fazia uma brincadeira entre para que serve o objeto e o que ele está fazendo ali, né? Bom, enfim, não sei se tem mais o que falar sobre isso, mas em 2008 eu não tinha clareza sobre tudo isso que eu estou falando hoje, mas já estava bem forte aí essa ideia da exploração do objeto de outras maneiras que não sejam só a funcionalidade dele. Esse também é do mesmo período. E é quase uma brincadeira mesmo, porque aquele é um teclado de um controle remoto, de borracha, assim, que parece uma boca. É uma pegadinha ingênua até, mas eu acho interessante essa visão extrapolada das coisas. Então, para entender, eu gosto desses esquemas assim, porque eu preciso deles para separar as coisas e entender como as coisas são, né? Então, o design de produto ele é basicamente formado por dois pilares, né? A função e a forma. Desde o início da concepção do objeto, existe essa discussão. Então, tem lá uma lista de coisas para que ele serve, né? Ele não existe se ele não tiver uma função. E a forma é como ele vai se materializar. Então, se a gente olhar esses dois pilares, né? Esse aqui é o da racionalidade, valor prático, razão, verbalizada na escolha. Se você perguntar por que você comprou um objeto, sempre vai ter essa resposta aqui. Apesar da escolha ter sido praticamente feita aqui. Mas você não verbaliza o emocional, você verbaliza o racional. Então aqui tem a objetividade, e aqui a subjetividade, a emissão de significado, valor simbólico. É aquilo que a gente não sabe por quê, mas é o que faz a gente se emocionar com a forma. Então, sabendo disso, a gente também pode, quase não dá para ver, mas eu coloquei aqui algumas áreas das artes visuais que é onde a arte funciona, né? Todo o processo artístico ele está dentro desse pilar aqui, né? Não tem esse pilar, tem esse aqui só. Praticamente literatura, música, dança, teatro,
tudo utiliza a linguagem de subjetividade, emissão de significado e valor simbólico. As artes estão enraizadas ali. E essa é a parte das artes que migraram para o design, que precisam estar dentro do design também. Mas o que me interessa, além desse pilar bem importante, que não tem como abrir mão, que ele é a razão de fazer arte, de produzir arte, eu pensei em utilizar esse pilar também como uma maneira de atribuir subjetividade. Utilizar a função de modo subjetivo e também como valor simbólico. Então, quando eu percebi que daria para fazer isso, eu falei, acho que é isso aí mesmo, que eu vou tentar explorar isso mais e, ao mesmo tempo, ver quais são os limites dessa maneira de pensar. Né? Então, transformar a função em gatilho sensorial, virar a chave para o inesperado, conduzir para a perplexidade. Isso é que o Duchamp fazia também. O que alguns artistas sempre fizeram, mas que isso nunca ficava muito claro por que isso é importante. Né? Porque você subverte algo que as pessoas têm a noção de serem familiares em relação a ela. E isso dá um pouco mais de segurança, né? Quando você estabelece que a parte racional está lá presente, mas que vai te puxar o tapete. O cara não percebe isso, mas vai acontecer isso se ele se aprofundar, porque eu estou jogando para lá e não nessas regras aqui. Né? Então, como é que se faz isso? Né? Basicamente, a função não é só dentro do título da obra ou da descrição dela, mas você pode colocar também na própria forma algumas induções do que é a função. Né? E lá eu tenho a presença da obra. Né? Então, a forma é o que dá fisicalidade, né? Aquilo que faz você ter a experiência mais concreta. Esses dois juntos, né? Esses dois aspectos juntos é que acionam no espectador o sentimento de raciocínio e memória. Então, fica uma divisão assim entre algo familiar e algo novo, algo que eu ainda não consigo processar totalmente como conhecimento. Então, basicamente, como é que eu comecei a fazer isso? Né? Utilizando, no meu processo, né, eu utilizo alguns textos, né, eu faço alguns textos sobre os atributos. E ali está um pouco da raiz daquilo que vai ser a obra. Então, os atributos estão dentro daquele canal ali das funções. Né? E em cima disso acontecem os nomes, né? Porque começa a elaborar um pouco a subjetividade daquelas funções e tal, e aí surgem os nomes. Só em seguida que começa a desenhar, ou vou buscar, por exemplo, nos desenhos de patentes, que me utilizei bastante, para configurar um projeto, um desenho de alguma coisa que vai se tornar depois a obra. Então, o mais importante não é finalizar a obra em si, né? Não é ter ela pronta, mas deixar esse processo aflorado, né? Mostrar, ir até uma parte onde o projeto ainda precisa ser complementado com a tua interpretação, com a tua experiência, enfim, tem algo ali que ainda não está pronto. Esse é um caminho mais interessante que eu vejo, assim, não chegar com a obra completa, mas que ela tenha ainda espaços de construção, nem que seja mental, nem que seja interpretativos mesmo. Então, a forma, no meu caso, ela passa a ser incapaz de solidificar um propósito.
E a identidade provoca dúvida, ou seja, se você identifica alguma coisa muito clara ali, ela está mais trazendo dúvida do que te confirmando que é exatamente o que você acha que é aquele objeto. Um pouco acontece aqui, ó. Não existe muita referência para dizer exatamente o que são esses dois caras aqui, né? Assim como outros que eu tento fazer a ponto de eles, da forma, chegar a um ponto em que ela não diz totalmente do que se trata, mas que ela é um caminho para você ainda estabelecer outros propósitos, outras ideias sobre aquilo. E a funcionalidade passa a ser esse ato poético que provoca o espectador. Então, assim, ajuda a encaminhar para uma ideia de solução mental sobre o que é aquilo. Mas também não dá todas as pistas, tá? Deixa muito aberto ainda. Só dá um caminho possível que também é meio aberto. Aqui tem alguns desenhos desses objetos que eu utilizei nessa exposição Máquinas do Abismo, que eu acho que foi quando eu mais consegui consolidar essa ideia de construção dos objetos, de ter os desenhos, de ter as ideias, de um modo muito amplo, né, eu me lembro, acho que eram mais de 20 objetos. Tinha vídeo, áudio, enfim, tinha uma experimentação bem completa em relação a essa ideia de construir uma série. Aqui são alguns dos desenhos, então eles, apesar de estarem descritos, eles têm mesmo a intenção de serem alusões a outras coisas, mas não sei exatamente o que são, né? Eu nem me lembro totalmente o nome, captador de aparências e afinidades. Aqui existe uma peça de vidro, de plástico transparente, com água, algumas bolinhas aqui e uma das bolinhas lá embaixo. Através dessa água e dessa peça transparente, você consegue ver a peça lá de baixo. Então, tem uma ideia de distância entre elas, mas, ao mesmo tempo, elas quase que se juntam visualmente. Porque tem um reflexo, enfim, tudo isso daqui quase ficando meio turvo, assim, você não consegue perceber direito, a não ser que você olhe com bastante atenção para ver o que está embaixo, o que está em cima. Aquele outro, a ideia de um filtro, sem o menor propósito prático, mas eu posso acreditar que está filtrando erros. E não tem muita diferença, por exemplo, de você acender um incenso para sentir um aroma delicioso que vai te fazer bem, enfim, que vai te centralizar naquele momento que talvez você não esteja tão focado, enfim. Então, essa ideia do objeto ganhar uma dimensão sacra, vamos dizer assim, sobrenatural, ela sempre existe. Aquela caminhonete é sobrenatural para o cara que compra ela. Né, com outros objetivos, mas tem um sentimento sobrenatural sobre aquele objeto. Aquela crença de que ele vai te dar poder, te dar inclusão, enfim, ser respeitado por ter ele. Né? Oi? Exatamente. Então a ideia aqui é que esse valor simbólico seja extrapolado a ponto de você entender que ele existe o tempo todo, não é só porque estão nessas obras. Né? Então aqui estão alguns desenhos, e eu convivia com desenhos desse tipo, achava super interessantes, curiosos, né? E quanto mais eu pesquisei, mais fui vendo desenhos muito antigos, que são ainda mais curiosos, né? Porque já depende de uma outra tecnologia, outra realidade, e aí eles são mais memória mesmo, de alguma coisa que você nunca viu, mas são coisas meio esdrúxulas mesmo, que não fazem parte mais da nossa cultura. Mas isolando esses desenhos, eu encontrei uma maneira de também fazer a descrição conduzindo para esse caminho da dúvida mesmo,
Não do esclarecimento total do que é aquele plano para construir o objeto, mas das possibilidades que existem para aquilo se concretize. Então, os desenhos de patentes são praticamente a minha linguagem gráfica. Em vez de desenhar, eu prefiro utilizar eles e fazer uma colagem quase intuitiva da seleção que eu faço deles para que construa um objeto específico que me interessa. Né? Então, o que eu vejo depois? Depois eu percebi que esse resgate, né, da potencialidade de concretização de algo que está abandonado. Né? O desenho de patente ele serviu para uma ideia, para descrever a posse dessa ideia, né? Porque a patente é uma posse, né, de uma propriedade de uma ideia. Que logo depois que esse objeto passou a não ter mais utilidade ou ser substituído por outro, o desenho ficou lá abandonado. Então, tem um resgate histórico também dessas manifestações perdidas. Né? E é sempre a ideia de que algo está para ser feito, não está pronto. Né? Então, esses desenhos também mostram isso. Acho que é a ideia de algo em construção, não está definitivo. Então, te dá um pouco de liberdade para interferir também. Aqui mais alguns. E aqui um desenho que não é um desenho original, mas é um dos precursores, né, desse produto que está aqui, dessa obra que está aqui. E é mais ou menos como eu tinha imaginado ele, já preparado para colocar ele na exposição. Então, ele está descrito ali com as dimensões, a maneira como ele foi construído. E o ponto principal dele é essa peça aqui, ó, que é um anel hidrocompensador, é uma peça que vai na lavadora de roupa. E serve para fazer o balanceamento do cesto de lavar roupa no momento da centrifugação. Então, se você coloca... Ele é super engenharia e funcional, mas é quase uma mágica. Né? É um anel, né? Essa peça cinza aqui. Ó. Tem água dentro, e essa água serve para fazer o pêndulo. Então, se a roupa está acumulada de um lado, quando começa a girar, a lavadora tende a balançar. Então, a água vai para o lado contrário e faz o contrapeso. Então, é um anel que faz o contrapeso do cesto. Eu não sabia disso até pegar uma peça dessa na mão, e quando você mexe com ela faz um barulho, assim, parece meio mágico, né? Tem água lá dentro, tem uns canais para evitar que a água passe rapidamente, ela tem que ir meio devagar. Assim. E esse barulho dentro dessa peça sempre me chamou a atenção. Eu falei, putz, isso aqui é genial, que coisa interessante, tem uma sensorialidade enorme aqui, eu preciso explorar isso. Então, eu fiquei com essa peça guardada um tempão. Quando comecei a construir os objetos, um deles era construir alguma coisa com essa peça. Então, eu precisava de alguma coisa que fizesse ele girar. E aí depois veio a ideia de colocar ele dentro de um espaço acústico, ou de parecer mesmo uma máquina. Então, por isso, a manivela. Entende? E ele precisava desse tombo para poder fazer o barulho, porque se ele ficasse 90 graus aqui, ele só fica girando aqui com menos barulho, né? Assim ele tem um tombo maior. Né? E visualmente é mais interessante também, né? É um pouco a fogueira lá você fica horas olhando e tal. Então é isso, para isso que serve o objeto, só para uma manifestação sensorial mesmo. Uhum. Sim, ele não é uma maneira muito usual de você colocar um eixo numa peça circular, né? Porque ele tem um tombo muito estranho aqui, todo desequilibrado. Né? Não, foi só colocar em 45 graus aqui, ó. Então, isso você só descobre fazendo na mão. Peguei um palitinho, fiquei girando ali com o negocinho. Então.
Não, meio intuitivo, assim, chega uma hora que dá certo, e aí experimenta, encontra. Não me lembro mais o final aqui da apresentação. Acho que a última sessão são esses objetos que são também uma continuação dessa exposição e são, na verdade, umas miniaturas disso aqui, só que construídas de uma outra forma. São caixas. Na parte impressa, no fundo, tem um fundo branco, e aí está impresso aqui alguns desenhos. E aqui tem alguns atributos do objeto que nós estamos falando. Por exemplo, esse daqui é o direcionador de acasos. Como se fosse possível você ter alguma coisa, alguma máquina que direcione acasos. Acasos não são manipuláveis, né? Nem são administrados. Mas a gente tem essa necessidade de ter isso. Mas é impossível você conseguir isso. Então, esse objeto ele está se propondo a isso. Esse é a mesma coisa, um disparador de mudança contínua, também como se fosse necessário você ter um mecanismo que faça as mudanças. As mudanças acontecem independente de a gente querer fazer ou não. Mas aqui é uma maneira de você ficar confortável com o controle de poder fazer isso na hora que você quiser. E não na hora que ela te impõe isso. Pensando um pouco nesses problemas pessoais que a gente tem, né? A gente está falando aqui de dificuldades de entender o que nós estamos fazendo aqui, para que servem as coisas, as relações, enfim. Todas essas dificuldades, para mim, são necessidades para se criar máquinas. Então. Sim, todo mundo tem, eu também tenho. E eles funcionam. Sim, você não vai abrir mão deles, né? Porque funcionam. Bom, é isso. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tá. Eu fiz um último resumo aqui que eu acho que é meio óbvio, assim, mas é claro que eu não penso nisso quando eu vou fazer, mas aqui tem vamos dizer, questões importantes que cada uma das áreas podem contribuir umas às outras, né? Então, não tem como você fazer um design que seja expressivo sem poesia, sem encantamento, sem surpresa, sem sonho. Isso que nós estamos falando, né? Utilizar as crenças para que você entenda elas e você coloque isso também nos objetos. Não, é uma necessidade que sempre existiu, mas não é que nunca. Nem sempre eles são pensados para serem assim. Eu acho que o design funciona bem quando ele tem essas questões aparentes ou aplicadas, ou de algum modo você identifica elas ali. Então, qualquer criação de objeto devia ter um pouco disso tudo aí também. Ao mesmo tempo, né, o design contamina a arte com aquilo que tem de propriedade mesmo sobre a tarefa que você está executando, né? O propósito eficiente, a organização. Por acaso é ele mesmo que estava aqui na foto, né? E consistência, dedicação, coerência e esse conhecimento, né? Conhecimento da física, da química, da engenharia. Não precisa ter um conhecimento aprofundado. Tá? Você também vai buscar conhecimento de quem tem, né?
mas utilizar isso para que ganhe consistência, né? Não fique... às vezes é necessário isso, às vezes não, mas no mínimo, dedicação, consistência, coerência, né? Uma série de coisas que você, olhando para o teu trabalho, você trata ele de modo mais profissional. Né? Eu acho meio inútil essa palestra, porque para mim arte e design já sempre estiveram juntos, não preciso ficar explicando por que eles estão juntos, de onde vieram. Então. Mas às vezes a gente esquece disso, e a gente mesmo separa, né? Algo que está enraizado. A mesma coisa a arquitetura, qual a diferença da arquitetura para o design? Né? É a escala só. Objetos ou objetos onde a gente convive, entra dentro e vive dentro deles, mas são objetos também. Não tem diferença, né? A diferença é a escala. A mesma coisa em relação a arte e design, arte e arquitetura, design e arquitetura. Cinema, cultura? Sim. Mas nessas áreas tem que ser na forma da função, que é quase uma batalha mesmo. Na arquitetura também carrega isso na formação. Sim, sim, tem. É o dilema do modernismo. Sim, as correntes, né, valorizam um, valorizam o outro, e aí tem uma intermediária que consegue conciliar. Tudo isso é interessante, porque se não houvesse isso, não haveria discussão. Né? A gente estaria separando essas coisas, que na verdade são separações cartesianas. Né? Mas existe uma organicidade em tudo isso, né? Todos são interrelacionados, não tem como. Né? Então, Só isso, talvez. No design e na arte, não precisa ter função. mas será que não? Porque também existe a arte que se propõe a uma função. Né? Eu acho que se a arte, por exemplo, se ela tiver um propósito muito claro, ela já vai estar pensando em função. A arte engajada, a arte política, ela é funcional. Né? Uma arte do entretenimento, muitas vezes. Então, não, às vezes a função ela está meio subjugada ali, não está aparente. O projeto do SESI Falho, que é sensacional, eles próprios, É que, como é que a arte e tecnologia, assim, bom, em uma das exposições que eu visitei, parecia que eu estava naqueles playgrounds eletrônicos. Então tinha muito do objeto de você interagir pelo fato de interagir. eu acho que a gente confunde um pouco a funcionalidade com a funcionalidade prática. Né? Assim, a arte em si ela não é feita para executar uma função específica, mas a função está lá de qualquer jeito, mesmo que seja... Sim, mas... Tem que escrever frutas, pode ser lindo, mas tem que escrever frutas também. Né? Mas às vezes extrapola de um jeito que isso aí vai para o ralo, tá? Assim, tem cadeiras icônicas de designers e tal que você não senta para olhar, ela é uma escultura. Ela é totalmente desconfortável e capaz de quebrar se você tentar sentar nela. Não deixa de ser cadeira, né? Sim, Agora você vira esse peso é muito maior, né? O peso simbólico parece maior aí, né? Mas Você até falou assim, é tão bonito e pode espremer frutas também. É muito melhor do que a espreme fruta. E também é bonito. Tá? Então só esse pensamento já é algo... por isso que torna ele um objeto que superou as expectativas e ele é mais do que um objeto de design que você compra para espremer fruta, né? Sim. Sim. Ele abre mão da funcionalidade para um outro propósito. Não, mas ele funciona para espremer. E outros que são feios também acontece isso, de espirrar para fora. Sim. Virar pro lado, cair. Sim.
Esse aqui, ele são 2 outros objetos que eu juntei no mesmo. Então, havia um que se chamava horizonte portátil, que a ideia é ter um líquido dentro de uma cápsula, e aí uma prateleira cheia dessas cápsulas, cada uma numa altura, todos eles, todo líquido parado é um horizonte, né? Então eu acho muito poética essa ideia de você ter o horizonte na mão, né? Parece meio banal, mas ela é muito poética. Então, e esse daqui havia também uma caixa com um pêndulozinho no centro, que era o nivelador de destinos. E aqui é o nivelador de destinos no horizonte portátil. Ficou ainda mais complexo. A ideia é se encantar, né, Rogério? Pode ser pela curiosidade, Sim. curiosidade. E no começo você falou que o processo era bem digital. E aí a gente termina vendo essas peças, os objetos. Isso também precisa de Então, os desenhos, eles não dão conta dessa experiência, né? Então, chega um momento que você sente falta de fazer, né? Todos eles eram uma coisa um pouco diferente quando estavam no virtual, até que eles se transformam em objetos, e aí ganham uma outra dimensão, e aí você mesmo vai para um caminho até mais interessante do que você tinha planejado. Mas você coleciona esses objetos? Ah, sim, para fazer isso eu precisei mais ou menos que nem o Nelson Lerner lá. Você tem que ter uma biblioteca de coisas para poder selecionar, né? Você precisa ter as possibilidades, né? Porque senão fica muito restrito e aí a coisa não acontece. Fica muito... Então, mas assim, isso aqui comprei na tabacaria, o outro ali na peça na loja que vende produtos para pesca, R$ 1,99. Oi? Sim. E o legal é você acumular sem saber para que serve ainda, mas ver valores nele. Olha, puta, que bonito isso aqui é legal, isso aqui pendurado, isso aqui, não sei o quê. Depois você vai construindo, né? É como a colagem, né? Você acumula um monte de... É. Ah, entendi. Sim. Porque são linguagens diferentes, né? Você tem o objeto, você tem o desenho, você tem o texto. Eu tento fazer com que todos eles sejam coerentes, né? Não tem como ser coerente demais, porque eles abrem mais do que fecham, né, o significado. Mas tem uma coerência. Deixa eu ler ali, ó. É o direcionador de acasos. E aí, na lista de atributos, eu coloquei mapa do acaso. Então, como é que você vai ter um direcionador sem ter a localização dos acasos? Então, precisa de um mapa de acasos. Plano direcional da eventualidade. Então, é uma necessidade que precisa estar aqui. Talvez nos desenhos, mas eu preciso de um plano direcional. Diretriz para vagar. Clareza e imprecisão, então são 2 pontos distintos, né? Eu tenho a imprecisão, que é a fonte do acaso, e eu tenho que ter clareza, então eu preciso dos 2. Força maior, vis magna, então vai desdobrando a mesma ideia lá de cima do primeiro atributo, distribui em outros, vai cascateando, como dizem os metodólogos da engenharia. Visão amplificada na perspectiva ocasional, deixar levar sob controle. Máquina de navegar não é máquina de viver. Isso é uma interpretação daquela frase: navegar é preciso, viver é preciso. Navegar não. Viver não é preciso.
que na verdade é um outro sentido, né? Não é... É de precisão e não é de necessidade. Navegar é algo que você faz com a matemática, com as máquinas e tudo mais. Viver não, as máquinas não servem para viver, mas aqui tem. Então, tudo isso que eu faço são inutilidades para tentar viver. E nunca vou conseguir, mas o que é interessante, o que é necessário é ter a certeza de que eu não vou conseguir. Ninguém vai conseguir. Então, daqui a pouco cai a ficha e esquece, para de pensar nisso. Vai viver. É isso. Obrigado. Obrigado pela presença. No YouTube só também elogios, parabéns, das respostas que ela assistiu. E tem mais um Roberto que mandou parabéns pelo trabalho. Legal. O material que vai ficar disponível, a gente agradece a presença de todos que tiraram esse sábado voluntário para participar. Mas agradece o Roberto. Ah, eu esqueci. Não, eu trouxe um vídeo aqui de uma das máquinas lá e acabei não mostrando. É o bônus para quem ficou até agora. Não, esse é um vídeo. Estou tentando tirar aqui o... Esse vídeo se chama Mecânica Celeste. Então tem uma combinação desse som que foi gravado na fábrica mesmo, então é uma prensa hidráulica trabalhando. E aí tem dois vídeos, um desse mapa celeste, e essa máquina, na verdade, é um brinquedo de um parque de diversões, né? Aquele que fica girando, aquele carrinho que fica girando, mas cheio de luzes piscando, enfim. Sim. Sim, é um modo de você olhar de outro modo, né? Olhar, fazer uma inversão para um outro caminho de significado, de